Olá, alunos de Pesquisa Operacional 1. Voltamos agora com um módulo bastante interessante em que a gente vai ver um problema chamado problema de designação. Basicamente, então, agora a gente vai saber o seguinte, olha, a gente olhou fábricas, né? Olhou questões das fábricas e olhou questões dos centros de distribuição, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, a empresa B, ela descobriu uma coisa interessante, ela verificou que tanto as operações das fábricas quanto as operações dos centros de distribuição, elas dependem de fazer alocação de tarefas para as pessoas. Então eu tenho que definir quais pessoas vão fazer quais tarefas. Tá? E aí eles verificaram que a formulação matemática geral desse problema ele pode auxiliar tanto nos centros de distribuição quanto nas fábricas. Então basicamente o que a gente está falando é o seguinte, eu tenho que definir qual pessoa vai operar qual máquina, por exemplo, na fábrica, ou no centro de distribuição, será que uma pessoa vai estar operando uma empilhadeira ou uma paleteira elétrica, por exemplo, né? Em que tarefa cada pessoa vai ser alocada, tá? Então, em termos gerais, o que a gente vai estar falando aqui é o modelo de designação. Ele pode ser representado desse jeito aqui, com esse grafo, tá? E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ter essa tabela aqui. Então, nessa tabela, nas linhas, eu tenho, por exemplo, os trabalhadores, trabalhador 1, trabalhador 2, 3 e 3. E nas colunas eu tenho as máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, né? E aí o que é interessante? Essa tabela está dando os dados do problema de designação, né? E se a gente for olhar aqui na linha, então, na primeira linha, eu tenho ali a capacidade de trabalho que pode ser alocada desse trabalhador para alguma máquina. Então repara o seguinte, se eu alocar esse trabalhador para uma máquina, automaticamente ele não vai poder ser alocado para outra máquina, né? E também eu tenho que olhar que a máquina tem uma demanda, né? Tem que alguém fazer a tarefa naquela máquina. Então, obviamente aqui está representado pela coluna, e esse 1 aqui vai estar procurando, é uma demanda que eu vou estar procurando fazer a alocação de alguém para aquela máquina, tá? Não pode ficar ninguém sem estar operando aquela máquina. E, além disso, uma outra informação que é importante é, se a gente for olhar a primeira linha dessa tabela, eu vou ter ou um custo ou um tempo associado ao eu alocar um determinado trabalhador para uma determinada máquina. Então, por exemplo, o trabalhador 1, se for alocado para a máquina 1, vai ter um custo ou um tempo de 14 unidades, ou se ele for alocado para a máquina 2, vai ser um custo ou tempo de 5, e para a máquina 3, um custo ou tempo de 8. Tá? Então essa aqui é a ideia geral do problema de designação que a gente vai estar explorando nos próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até as próximas aulas. Tchau!